Agora que você já sabe o que são recursos, vamos entender um pouco mais sobre os recursos de tela. Os recursos de tela, da mesma forma que os outros tipos de recursos, eles são arquivos XML que ficam dentro do diretório Resources da nossa aplicação, mais especificamente dentro do layout. É o caso aqui, por exemplo, do ActivityMain, que fica dentro lá do lista notas. Bom, primeiramente, por que a gente usa recursos de XML para representar nossas telas? Primeiro, porque é muito mais fácil de a gente criar e manter esses recursos. É muito mais fácil a gente visualizar quais são os campos que estão compondo a nossa tela, qual que é o posicionamento deles e como que eles se relacionam. Porque se a gente fizesse isso, por exemplo, via código Java, em que a gente teria uma porção de linhas de código que gerariam a nossa tela. Além disso, se a gente um dia precisar modificar essa tela, adicionando outros campos ou qualquer coisa nesse sentido, vai ser muito mais fácil a gente modificar aqui nesse arquivo XML do que modificando trechos de código, lógica de código, entre outras opções. Então a gente usa bastante arquivo XML, eu recomendo que você busque utilizar ao máximo os XMLs de definição de tela. No vídeo anterior a gente mexeu aqui no ActivityMain, adicionou aqui um campo com uma mensagem. Então vamos dar mais uma olhada aqui como é que funciona essa edição via editor gráfico do nosso XML. Primeiramente eu vou aumentar a nossa tela aqui, vou minimizar a parte de baixo, vou expandir a parte de cima com duplo clique. Nós temos aqui centralizado um preview de como a tela fica dentro da aba Graphical Layout. Nós temos uma visualização prévia de como que ela vai rodar em determinado dispositivo. Na esquerda nós temos várias opções de componentes que nós podemos arrastar, podemos clicar no componente e trazer para dentro da nossa tela, a qualquer momento, que ele vai ser orientado de acordo com o layout da tela. Podemos removê-lo aqui, clicando com del, por exemplo. Nós podemos mudar a visualização, conforme você achar mais interessante, como por exemplo, mostrar ícones de texto, vai mostrar qual é o nome do componente, ou simplesmente mostrar previews pequenos, como nós temos a opção padrão aqui. Temos vários campos que nós podemos expandir para adicionar componentes à nossa tela. Na direita, nós temos o chamado Outline, que é o quê? Uma visualização em árvore da nossa tela. Essa estrutura de árvore aqui é que define a tela que nós estamos trabalhando e é que vai definir o XML. Nós podemos utilizar isso aqui tanto para encontrar os componentes, como eu estou fazendo aqui, ou nós podemos adicionar componentes diretamente aqui nessa árvore, facilitando a organização, a orientação, se necessário. Por fim, nós temos aqui uma abinha de propriedades. Fica aqui na direita, nós temos todas as propriedades de um determinado componente que está selecionado aqui ou aqui na nossa tela. Temos todos aqui as opções e os atributos desse determinado componente e algumas propriedades associadas a ele. O código-fonte dessa tela, o arquivo XML, a gente pode ver lá embaixo pela aba ActivityMain.xml. Nós podemos aqui adicionar campos manualmente, modificar atributos sempre que necessário. Então, esse arquivo XML ele foi gerado pelo editor para a gente. Vamos criar um novo arquivo aqui para a gente entender como é que funciona. Vou remover aqui, fechando. Vamos criar, utilizando clique direito, novo, outro tipo de arquivo. Lá dentro do outro tipo a gente vai filtrar por XML e vai colocar lá, XML de layout Android. Eu vou colocar aqui o título do arquivo, segue a mesma regra dos recursos, nós precisamos colocar lá um nome que precisa ser todo em letras minúsculas, não pode ter letras maiúsculas, por exemplo, e pode utilizar o separador underline para facilitar. Depois nós temos o componente raiz, eu vou deixar aqui linear layout mesmo. Vou finalizar. Com isso a gente vai ter uma tela vazia gerada aqui para a gente. O que a gente pode fazer? A gente pode ir adicionando campos aqui dentro, por exemplo, vou adicionar um texto aqui, vou colocar um valor para esse texto, por exemplo, título da nota. Vou adicionar um campo editável aqui, logo abaixo dele. Largura já está definida, fica em branco. Posso adicionar mais um campo aqui, por exemplo. Mais um campo do tipo texto largo. Vou colocar lá descrição da nota, por exemplo. E vou colocar mais um campo editável aqui, arrastando aqui para dentro. Então, assim que a gente pode ir construindo a nossa tela. A gente pode arrastar os campos aqui para dentro, pode reordená-los aqui na direita, como eu falei. Então, nós temos lá, passou para baixo, podemos voltar para cima. Então, essa é a edição de telas no geral. Podemos salvar aqui em cima, nós temos a nossa tela composta.
É importante a gente observar que a gente tem aqui em cima um tema para a nossa tela. O que é o tema? O tema são conjuntos de cores e de estilos que são aplicados nas nossas telas. Por padrão, nós temos aqui AppTheme, tema da nossa aplicação. Por que ele está com esse AppTheme? Está com esse tema porque a gente não especificou nenhum outro tema e por isso ele vai buscar o tema padrão da nossa aplicação, que está definido aonde? Está definido lá no Android Manifest. Um duplo clique lá no Manifest, a gente vai ter lá dentro de Application o tema da nossa aplicação. Note que ele está apontando para o @style, ou seja, está apontando para os estilos que estão dentro da nossa aplicação, escolhendo o estilo AppTheme. Então vamos acessar lá dentro do Values, o diretório Styles, que é o que? O conjunto de estilos que existe dentro da nossa aplicação. Quando a gente criou a aplicação pelo Wizard, foi gerado para a gente automaticamente aqui o chamado AppTheme, que ele está apontando o quê? Está apontando como pai dele o Android Theme Lite. Ou seja, o tema da nossa aplicação está apontando para o Theme Lite, que é um tema padrão do Android, que gera o quê? Gera as telas com fundo branco e título assim acinzentado. Então sempre que a gente quer definir telas com outros temas, a gente pode aplicar um tema ou para a nossa aplicação inteira, mudando, por exemplo, aqui dentro do Styles, deixando apenas theme, por exemplo. Quando a gente salvar, a gente vai ver que ele vai mudar o estilo para escuro. Quando a gente fechar e abrir de novo aqui o nosso arquivo XML, ele vai ser atualizado. Então tá lá, esse é um conjunto de estilos, como a gente está utilizando o estilo padrão, ele já buscou as cores automaticamente. Então essa é a edição de telas em geral no Android. Nos próximos vídeos a gente vai usar bastante a edição dessas telas de XML e vamos conhecer melhor alguns componentes aqui da esquerda. Até mais!